Senhores vereadores, população aqui presente, na palavra livre, eu só queria deixar a par vossas excelências como que está aquele projeto de emenda à nossa lei orgânica, que trata do número mínimo de funcionários públicos municipais efetivos, concursados, desculpa, na questão de nomeação em cargos em comissão. No projeto de lei original, na emenda original, eu fiz a redação propondo duas principais situações. A primeira, nós não temos no município de Dona Vitória um número de cargos de confiança máximo, cargos em comissão máximo que o prefeito pode nomear. Então, podem ser enviados projetos de leis para a Câmara de Vereadores e, dependendo dos vereadores, do envolvimento deles ou não com a coisa pública, podem aumentando. Então, nesse projeto de emenda à lei orgânica, eu coloco o número de 8% em relação aos cargos efetivos. Os números próximos hoje são 1.300 cargos efetivos. 1.300 cargos efetivos. Se jogar 8%, vai dar um pouco abaixo de 110, seriam 106, 108 cargos em comissão, o máximo que pode nomear. Não pode passar disso. E, dentre esses pouco mais de 100, 50% por obrigação, respeitando o artigo 37 da Constituição, que fala: as funções de confiança são exercidas exclusivamente por funcionários públicos concursados, efetivos, e os cargos em comissão de livre nomeação do Executivo, contudo, com um percentual mínimo de funcionários efetivos, e na nossa lei nós não temos na matéria municipal nenhuma proporcionalidade de cargos efetivos para os cargos em comissão de livre nomeação. Eu joguei um número, entendia, como fui funcionário concursado por 10 anos do município, entendia que o número 50% era um número totalmente razoável. Diversas conversações tivemos com diversos vereadores, e eles entendem por ser uma mudança talvez necessária, mas não deveria ser tão álgica a mudança. E fomos conversando em percentual e foi chegado ao número de 30%. Diminui em 20% a redação original. Entendo que, como hoje nós temos apenas 15% de funcionários nomeados e não existe nenhuma obrigação, não precisava ter nem esses 15%, não tem nenhuma obrigação legal, 30% é um avanço. É um avanço. Essa semana, vou trabalhar em cima desse número de 30% para ver a economia, que o primeiro requisito, quando eu apresentei esse projeto, a minha primeira intenção é a economia para a população de Dona Vitória. Essa é a primeira intenção. A segunda intenção é a valorização do funcionário público de carreira, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, tem um conhecimento maior do que pessoas de fora da administração e merece também vencimentos iguais de diretor, secretário, só que não temos condições de dar isso para todos. Mas o 30% também é um número bom. Se der certo a aplicação de tal medida a partir do próximo ano, é lógico, os novos vereadores podem verificar a matéria. Podem fazer outros projetos, outra situação que vise a melhoria econômica para quem paga o imposto e também a melhoria funcional do nosso servidor. Por que lei orgânica? Eu já expliquei, vereador presidente, porque a lei orgânica traz um status maior para a lei, de uma alteração mais difícil, porque precisa votos favoráveis de 9 vereadores para aprovar, aprovação mais difícil, e também a própria Constituição fala que funções de confiança, legislação sobre pessoal, tem que partir do Poder Executivo. Poderia haver, na minha situação, eu entendo que não, porque nós somos legisladores, mas uma grande corrente
tanto da jurisprudência quanto da doutrina, entende que tal matéria tem que ser iniciativa do Executivo. Existe ainda uma corrente nesse sentido. Eu poderia apresentar uma lei inconstitucional, não na minha visão, mas na visão de vocês, que seria plenamente possível e justificado. Agora, lei orgânica não tem que se falar em inconstitucionalidade. Inclusive, tem no Congresso Nacional uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, apresentada pelo senador Aécio Neves, limitando em 10% os cargos de confiança no país. 10% do número de cargos efetivos. Contudo, essa PEC está em discussão há 2, 3 anos já, porque em muitos municípios, esse 10% é um abuso. Vai aumentar em muito o número de cargos de confiança. Em outros, como os grandes, por exemplo, São Paulo tem 3%, Curitiba tem 6%, estaria dentro da lei. Mas, como trata de interesse local, nós jamais podemos, se for aprovado 10%, jamais podemos aumentar os 10%, mas diminuir dentro dos princípios da administração pública, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, é lógico que nós podemos diminuir. E por isso que o meu projeto de lei é 2% a menos do que colocado no Congresso Nacional, que ainda não foi aprovado e vai demorar para aprovar, 2% a menos, porque não há necessidade de mais criação de cargos de confiança. Não temos que dar essa oportunidade, porque eu acho que o município está bem servido e, lógico, que temos diversas pessoas boas também de fora da administração que podem prestar um bom serviço, por isso que o 30% me parece razoável. Contudo, amanhã vou discutir algumas coisas com os funcionários públicos para ver essa situação, mas agradeço a todos os vereadores que me colocaram e discutimos de forma austera, de forma, os dois, tanto eu pensando em economia e no funcionário, e os vereadores também, para o projeto convergir para o mesmo lado e ter a aprovação. Então, essa convergência para um lado só vai ser bom para a população da Dona Vitória, bom para o funcionário público e também para o executivo municipal que está para assumir a prefeitura. Muito obrigado. Me concedem uma parte, vereador? Claro, vereador Carlos. Eu só queria fazer uma correção aqui, eu não tinha visto a vereadora eleita, a pastora Sandra, também uma referência, o cumprimento a ela, está ali atrás do empresário Dimas, com a sua esposa Adriana, e dizer assim, Dimas, que é muito bom e um prazer que você sempre acompanha as nossas atividades e continuem também na próxima legislatura acompanhando e contribuindo com os vereadores eleitos. Boa noite, obrigado. Obrigado pela parte, vereador.